Pronto. Galera, lembra lá, na aula anterior, nós falávamos de dicas de leitura. Neste vídeo anterior, eu não trouxe questões de provas Brasil, mas eu trouxe aquela ideia dos ratos de laboratório, né? Que nós falávamos de como nós leremos os textos, passamos por este texto, depois fizemos o processo Matrix, ok? E após fazer o processo Matrix, nós vamos aplicar essa técnica da aula anterior a uma prova da UESB, por exemplo. A prova da UESB nos traz o texto. Qual é a primeira ideia que nos vem quando nós vemos um texto como esse na prova? Oh meu Deus, não entendi absolutamente nada, porque o texto abordava um tema, tinha um monte de vocabulário que eu não estava acostumado. Não esqueça do processo Matrix, que tio Mister sempre diz em sala de aula, e também tio Mister fala aqui agora e relembra na realidade. Observe o seguinte, ao pegarmos o texto chamado Green in Brazil, ou seja, o Brasil ecológico, nós vamos fazer o processo Matrix. Processo Matrix é ler somente aquilo que me interessa. Então observe, quando pegarmos uma prova da UESB, neste caso, vamos até uma questão da prova da UESB, e na prova da UESB ela diz assim, questão 1, lá na prova da UESB, The Energy Crisis, aí tem uma série de questões. Galera, não esqueçam, quando a prova da UESB quiser algo específico, antes de responder, você pega a questão, no caso Energy Crisis, volta no texto e vê se você encontra esta mesma palavra ou estas mesmas palavras inseridas no texto. Aí vem a dica, se você encontrar o termo The Energy Crisis dentro do texto, vocês irão perceber e lerão para tio Mister somente o período ou parágrafo onde estas palavras se encontram. Fazendo isso, nós automaticamente encontraremos a resposta sem lermos uma linha em língua inglesa. Observe o seguinte, vai lá, o texto diz Energy Crisis, correto? Volta um pouquinho, olha o tamanho do texto. Se eu voltar aqui no texto, nós vamos ver que a palavra Energy Crisis está exatamente aqui. Ou seja, eu tenho que ler o período em que ela se encontra. O período é daqui até onde? Até onde? Até onde? Até aqui. Portanto, tudo que eu preciso para a prova está entre though dramatic e protection. Vamos dar uma olhada no que é que esse texto diz? Ampliando, observe. Questão 1, falamos dela. Voltamos, olha a questão lá. Processo Matrix nela. The Energy Crisis, ou seja, a crise energética, fez o quê? Mais a introdução regular de ideias de consumo sustentável. Estas ideias de consumo sustentável fizeram com que as pessoas passassem a pensar em seu papel na proteção. Mister, mas eu não sei o que é environmental, ok? Galera, crise energética, introdução de ideias de consumo sustentáveis e faz com que você pense na proteção. Proteção de quê? Do meio ambiente, correto? Então, segura lá. Já que eu já sei o que é isso, de novo, olha a questão. Aê, mister. Questão número 1. The Energy Crisis. Lembra, naquele trecho em que dizia o quê? Introdução de ideias sustentáveis fez com que as pessoas começassem a pensar no papel da proteção. Proteção ambiental. Olha a questão da UESB. Naquele trecho, nós falamos sobre produção industrial? Não. Naquele trecho, nós falamos, ou o texto falou sobre os ricos e pobres? Não, mister. Naquele texto, falou em contribuir para que os brasileiros, as pessoas ficassem um pouquinho mais ecológicas ou ecologicamente conscientes? Opa, mister, põe um B de bonitinho nessa 3 aí que eu gostei, ó. B de bonitinho na 3 e vamos ao restante. 4. Falou do governo naquele trecho, falou de medidas sérias tomadas, falou naquele trecho sobre administração local. Pronto, turma, a prova veio respondida. No trecho Energy Crisis, ó, a crise energética, mais a introdução regular de ideias de consumo sustentável fez com que pessoas começassem a pensar em seu papel na proteção. Proteção do quê? Do ambiente ecológico. Portanto, a única possível na prova da UESB, questão 3. Viu só que massa? Processo Matrix na parada.